Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 236, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Nós nos encontramos na página de número 92. Esse livro vai até, eu vou usar o número 300. Eu sei que nós vamos ficar aqui um bom tempo ainda, mas espero que você tenha paciência, porque eu tenho, né? Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: o problema é nosso, dos que estão do lado de cada vida. Respeitemos esse ponto de vista e não tentemos forçá-los, né? Quer dizer, forçar os mentores a dizer o que não pretendem. Nas diversas vezes em que me vi diante do problema da admissão de um novo membro, encontrei sempre em diferentes grupos a mesma atitude por parte dos amigos espirituais. O problema era nosso. Estejamos, pois, preparados para enfrentá-los. Então, como se faz? Interrogação. Então, nós devemos nos conscientizar se na casa espírita, se de que a admissão é da responsabilidade admitir, né? É da responsabilidade dos encarnados. Os mentores, eles não interferem nas chapas eleitorais da casa espírita. Os mentores, eles não dizem: traga esse médium porque ele é bom, traga esse doutrinador porque ele é bom, traga esse médium passista porque ele é bom, porque ninguém é bom. Bom mesmo é só Deus, nosso Pai. Todos nós nos encontramos através de um processo que chama-se esforço moral, caráter, conhecimento, benevolência, indulgência, paciência e por aí em diante vai. Então, nada desse negócio de ficar consultando espíritos a respeito, né? Um dia, porque eu frequento de vez em quando algumas casas, até mesmo sem que as pessoas fiquem sabendo. O que muitas pessoas não sabem é que, mas agora vai ficar sabendo, né? O que muitas pessoas não sabem é que eu sou o portador da faculdade de desdobramento da ubiquidade. Então eu me desdobro e eu vou a determinados lugares quando o meu eu permite que meu perispírito se faça tangível. Não sei se você está conseguindo entender. Muitas pessoas conseguem me ver em determinados lugares. Tem momentos. Isso aconteceu muito aqui em Paraíso. Quando o meu espírito não permite que o meu perispírito seja visto, tangível, ninguém consegue ver o meu perispírito. Porque você sabe que você não vê o espírito da tua mãe que desencarnou. Você não vê o espírito do teu filho, nem do teu pai, nem da tua... Você não vê o espírito do desencarnado. Você vê o perispírito do desencarnado. Permitido pelo espírito dele ali tangível. Então o espírito do teu filho é
quem permite que o perispírito dele se torne visível aos teus olhos, às tuas faculdades. Nossa, eu estou vendo Bezerra de Menezes. Tudo mentira. Tudo mentira. Ali está presente o perispírito de Bezerra de Menezes ou uma centelha de Bezerra de Menezes. Você entendeu como é que é? Ih, mas tem tanta coisa com relação a centelha, nós vamos entrar nesse mérito não. Porque senão vai longe. Então, quando se apresenta... Então, eu quando vou a determinadas casas espíritas através da ubiquidade, então ali eu permaneço oculto a todos ali presentes, inclusive aos médios videntes, eu permaneço oculto. E eu assisto os trabalhos mediúnicos de várias casas espíritas aqui em Paraíso. Pena que eu não posso dizer as casas que já fui, a forma como eles trabalham, mas eu já presenciei várias coisas dessa forma assim. Por exemplo, o doutrinador chega ali na fila e pergunta para uma pessoa que vai passar pelos trabalhos de desobsessão. O que você está sentindo? Eu estou passando por isso, passando por aquilo, passando por isso, passando por aquilo. Então vem cá. Aí eles põem você sentado ali no meio de uma roda. Aí ali, todo mundo fecha a roda. Quer dizer, pegam todo mundo nas mãos. Há necessidade de pegar todos os médicos pegarem nas mãos uns dos outros? Não há, gente. Mas a gente respeita. Mas é bom que fecha as energias. Para que fechar a energia? É a mente que manda. A pessoa pode estar ali segurando na tua mão, mas se o pensamento dela estiver lá no inferno, não adianta nada. A pessoa está com o pensamento dela lá e segurando ali na mão. Não adianta nada. A gente respeita. Mas ali, de repente, um espírito comunica. Porque eu quero acabar com ele, eu quero acabar com ela, eu quero acabar papapá. Um dia, frequentando uma casa espírita aqui em Paraíso, né? Tinha uma senhora que saiu assim da assistência e foi até o banheiro. Eu vou usar o nome banheiro, porque aqui lá não é toalete. Então, né? E essa mulher, de repente, começou a gemer lá dentro desse banheiro. E começou a gemer, e aquilo ali despertou a curiosidade de todos os membros da casa, menos a minha. Eu fiquei ali numa boa, tranquilo. Porque eu sabia que não tinha nada acontecendo de grave. E foi um tanto de médios lá para dentro desse banheiro. E lá, nesse banheiro, eu vou dizer até o nome. Isso aconteceu no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, quando eu lá trabalhava. Marcílio Colombaró já tinha desencarnado. E lá nesse banheiro, eu comecei a escutar assim, alguns médicos dizendo assim: desincorpora da nossa irmã e seja transferido lá para dentro. Desincorpora. Vai, desincorpora. Deixa a nossa irmã. E o pior é que lá dentro tinha uns 3, 4 médicos que recebeu 3, 4 espíritos dessa mulher lá dentro do banheiro. Porque eu quero acabar com ela lá naquele banheiro, porque eu quero acabar. Eu vou acabar com ela lá no banheiro. E o doutrinador, né, conversou, e eu vendo aquilo tudo papagaiada. Porque eu não estava vendo espírito nenhum. Isso significa que a gente vê tudo também, tá? Daí a pouco, o professor chega e fala para mim assim: corra lá no toalete, lá no banheiro, porque ele é mais educado que a gente. Corra no toalete,
providencie o mais rápido possível alguém para levar essa senhora para um pronto-socorro, porque ela não está sendo influenciada por espírito nenhum, a não ser por uma cólica de rins fortíssima. Se ela não for socorrida a tempo, ela pode vir a desencarnar dentro dessa casa. Foi Jesus, Maria José, menininho Jesus, me acompanha. E corri lá no banheiro. Cheguei lá, aquela mulher caída no chão, com as pernas para cima. Eu falei, fecha essas pernas aí, minha irmã, pelo amor de Deus. É muita coisa para uma vida só. Fecha essas pernas aí. Gente, quem pode levar essa senhora para o pronto-socorro? Porque o Dr. Roberto, né, que é o professor, disse que ela está com a cólica de rins, não tem espírito nenhum com essa senhora. E ela está grave. Se não levar ela agora, ela pode desencarnar aqui. Resumindo, alguém lá se prontificou, levou essa senhora para o pronto-socorro. Essa senhora ficou mais de uma semana internada e o médico disse que o caso dela era tão grave, mas tão grave, que se demorasse mais umas 2 horas para ministrar medicamento, ela podia ter morrido com aquele problema. Então, médiuns, presidente de casa espírita, cuidado com essas pessoas que chegam nas tuas casas. Eu falo tua porque eles né, se denominam donos das casas espíritas. Cuidado com essas pessoas que chegam nas casas espíritas tuas, dizendo que sofre de desmaio, de crise convulsiva, dizendo que é obsessor, porque a doutrina espírita recomenda que primeiro nós devemos cuidar do corpo e depois do espírito. É lógico que a partir do momento que a pessoa adentra uma casa espírita, os mentores sabem o que fazem. Então, doutrinador, presidente de casas espíritas, não admite que essas pessoas em crises convulsivas, desmaios, se sente à mesa para receber espírito, porque isso não é espírito, isso é transtornos neurológicos, elas estão em crise, isso é convulsão. Mande essas pessoas para o hospital o mais rápido possível. Cuidar do corpo físico, porque aquilo ali, 99% chama-se transtorno neurológico. Crise convulsiva neurológica. Epilepsia. Epilepsia. Você sabe o que é epilepsia? Não? Então estude, por favor. Estude. Se você estudar o que significa catalepsia, você não vai permitir que pessoas que sofrem desmaio, pessoas que sofrem convulsões, se sente à mesa antes de passar por psiquiatra para poder receber espírito. Eu já vou logo dizendo desse jeito, porque ninguém recebe espírito assim não, né? Mas eu vou dizendo assim para ficar mais fácil. Então, eu já presenciei muitas comunicações. Pessoas que chegam, senta ali naquela cadeira e desmaia. Crise convulsiva. Uma vez eu assisti uma crise convulsiva, eu em espírito. Fica difícil para você entender, né? Numa casa espírita aqui em São Sebastião do Paraíso. Eu assisti uma crise convulsiva, uma senhora chegou e se sentou ali naquela roda. E ela, de repente, entra numa crise convulsiva e começa a espumar a boca, vira os olhos para trás, a língua enrolou, ela começou a ficar roxa, tem um outro nome, mas eu não sou cientista, e ela começou a tremer o corpo e tal e tudo mais,
Mas o que ninguém sabia é que ela sofria de epilepsia. Ninguém sabia. Assim que a filha dela lá no corredor ficou sabendo que a mãe estava desmaiada, a filha correu lá dentro, entrou com a doida na reunião mediúnica de desobsessão. Reunião mediúnica de desobsessão. Imagine que reunião é essa. E colocou um medicamento sublingual na mãe e desenrolou a língua da mãe e começou a abanar. A mãe começou a abanar. Daí uma meia hora a mãe foi voltando, porque o medicamento sublingual, né? Então ele controla a área neurológica, onde aquela área neurológica encontra sendo atacada por possíveis obsessores terríveis que não gostaram que ela ali fosse. Então, por detrás de uma crise epiléptica, convulsiva, né, por detrás de uma epilepsia, há sim a presença de um obsessor. Mas é de extrema importância se conscientizar-se o presidente, o doutrinador, que paciente que sofre convulsões, desmaio e sofre crise de epilepsia, não deve se sentar à mesa de reuniões mediúnicas de desobsessão nunca. Nunca. Isso não significa nunca, porque um dia ele pode, depois de uns 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, se recuperar. Mas durante aquele tratamento com o psiquiatra, never, jamais. É preciso muita prudência. Então, nem sempre essas pessoas que desmaiam na casa espírita desmaiam sob o efeito dos espíritos que as levaram ao desmaio. Uma vez, eu em espírito presenciei o desmaio de uma senhora que, ao se sentar ali naquele local, né, e que todo mundo fechou a roda, eu não sei até hoje por que fecha a roda, né? Mas tudo bem, vamos respeitar a roda de todo mundo. Essa mulher desmaia. E essa mulher desmaiada, uns foram socorrer ela, e aqueles que estavam socorrendo, dizendo assim: transfere-se, vai para o médio tal, Uns 3 espíritos foi e se manifestou nos médios ali presente. Olha que trabalho mais charlatão. Olha que coisa mais bruta. Olha que hipocrisia. E os espíritos se manifestaram ali porque a intenção nossa é matar ela. Nós vamos matar ela. Depois descobriram que a mulher ela não encontrava sobre efeito de obsessor de espírito nenhum. Se não fosse uma pessoa lá com conhecimento, com bom senso, essa mulher tinha morrido de parada cardíaca, porque ela sofreu, foi uma parada cardíaca dentro da casa espírita. E se não fosse uma pessoa lá com conhecimento, que fez movimento no peito dela, né, para ela, o coração voltar, ela tinha morrido ali dentro. É lógico que depois dessa massagem, né, cardíaca toda,
chamaram o SAMU naquela época, né? Na época era o bombeiro, muito antigo isso. E levaram ela para o hospital. E os médicos ficaram ali tudo com cara de pau. Ué, mas se ela sofreu uma parada cardíaca, e os espíritos que manifestou em fulano, em cicrano, em bertano? Espírito de porco, gente. Espírito de porco. Não tinha espírito nenhum ali naquela mulher ali, não. Eu falo assim abertamente mesmo, porque ninguém tem coragem de falar desses charlatões, desses mistificadores. Mas por que isso acontece? Porque começaram na doutrina espírita de trás para frente. Começaram na teoria primeiro, abriram as casas espíritas e lotaram as casas espíritas de gente e puseram tudo quanto é tipo de gente para poder... eu preciso contar uma outra para vocês. Faz parte dos trabalhos aqui, tá? Duas que eu vou contar. Olha que falta de bom senso. Presidente, uma vez de uma casa espírita em São Sebastião do Paraíso, pegou, fez assim para uma mulher. A mulher pegou, foi e sentou lá. Eu fiz assim. Sim. Vem cá. Ninguém conhecia aquela senhora. Gente. Olha que crime. Ela se sentou ali. Tá bom. Vem lá o doutrinador. Vamos, minha irmã. Se solta. Permita que o nosso irmãozinho, que já está praticamente incorporado na senhora, é só a senhora soltar. Solta a voz. O nosso irmão quer falar através da senhora. É um inimigo seu do passado, minha senhora. Fala. E ela pega e faz assim, ó. A mulher era muda. E aí, gente? Que cara de pau que ficou o doutrinador. Luiz, isso não aconteceu. Gente, se eu for dizer aqui tanta palhaçada que já aconteceu no movimento espírita em São Sebastião do Paraíso, que eu já presenciei, você vai pensar, tá mentindo. Não preocupa não, porque se eu estiver mentindo eu vou responder, não vai ser você não. Uma vez convidaram um senhor para poder trabalhar. O senhor, né, uma pessoa muito assim, aparentemente muito simpático, né? E tá ali o doutrinador, era uma doutrinadora, era uma mulher. Porque o nosso irmão pode soltar as cordas vocais, né? Pode soltar. O espírito já está acoplado no nosso irmão, já está, aliás, incorporado, porque eles usam esse termo, incorporado. Pode soltar, meu irmão. E aquilo ali, eu acho que foi irritando a doutrinadora, que uma hora ela pegou, bateu no ombro do senhor, que não era médio coisa nenhuma, vamos pensar assim, não tinha dom psicofônico nenhum. E ele pegou, virou a cara para trás, assim, pro lado da doutrinadora, e gesticulou mais ou menos assim, ó. Aí que descobriram que o doutrinador que aquele senhor era surdo. Agora você percebe o perigo de muitas casas espíritas, charlatãs e mistificadoras por aí, que não existe aquela harmonização entre os trabalhadores. Todo mundo que chega é médium, pode se sentar e pode receber espírito sem passar pelos estudos, sem passar o trabalho doutrinário, né? Sem passar pela recepção, enfim, né? Pelo atendente fraterno, não estuda na casa espírita,
chegou, recebe, entra e recebe o espírito. Só porque a pessoa entra na casa espírita, acha que ele é médium e já pode sentar ali na mesa e incorporar algum espírito. Gente, se você gosta, de vez em quando em São Sebastião do Paraíso, não é falando mal não, de vez em quando em São Sebastião do Paraíso vem algum circo e fica ali próximo a Zezé Amaral. Mas eu aconselharia você a não ir nesse circo, não. Porque se você quiser assistir espetáculo, vai em muitas casas espíritas aqui em São Sebastião do Paraíso que você vai deparar com cada espetáculo, com cada cena ali no picadeiro, que você nem imagina que delícia. Você pode pensar assim, o Luiz está falando mal das casas espíritas do Paraíso. Não estou falando mal de ninguém. Você está ouvindo eu dizer nome de alguém? A gente só fala mal quando a gente cita o nome do Barnabé, o nome do Costinha. Aí a gente fala mal dele. Até então é um estudo que nós precisamos raciocinar. Você vê a importância do estudo. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, familiarização. Estudos da doutrina dos espíritos, estudo da iniciação no espiritismo, estudo de médiuns, estudo de dons mediúnicos, estudo dos passistas, estudo dos doutrinadores, evangelização de criança, evangelização da mocidade espírita, estudo para se tornar um doutrinador, estudos para se tornar um atendente fraterno. Ô, gente, depois muitos ainda dizem que eu falo mal. Acontece que essas pessoas que dizem que eu falo mal é porque elas sempre trabalharam na contramão dos desígnios de Deus e nunca depararam com alguém aqui, né, na internet, nos meios de comunicação, dizendo o que eu estou dizendo. Até porque os engravatados que existe aqui no Brasil, que podia dizer isso, não dizem, não orienta as pessoas. Então as pessoas chegam à casa espírita desmaiando, com convulsão, com epilepsia, com catalepsia. Porque você sabe que epilepsia é uma coisa, catalepsia é outra coisa, mas nós não vamos entrar no mérito da catalepsia, né? Então a pessoa põe o danado ali para receber espírito. E vai ver a pessoa está praticamente morta ali. Como no caso dessa senhora que eu presenciei essa cena, a parada cardíaca que ela teve. Se não fosse um profissional ali, ela tinha morrido para massagear o coração dela. Então, gente, você permite ser mistificado porque você quer. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece. Observe a árvore. Que através da árvore você consegue reconhecer o fruto. Por mais leigo que seja, você sabe que abacaxi não nasce no pé de laranja. Por mais leigo que seja, meu bem, você sabe que melancia não nasce no lugar de jabuticaba. E jabuticaba no pé de melancia. Gente, observe os médiuns no Brasil, principalmente no Brasil, na atualidade. Olha, existe milhões de lobos disfarçados com peles de ovelha
mistificando por aí, enganando a Deus e o mundo no bom sentido. Ah, Luiz, mas esses que estão enganando, eles estão enganando a si próprios, né? Mentira. Eles estão enganando a si próprios, sim. Mas você que permite ser mistificado ou mistificada, você responde perante a contabilidade divina. Porque você sabe separar o que é um copo de pinga de um copo de leite. Não sei. Sabe. Sabe sim. Não venha com desculpa porque você sabe. Faça um teste aí. Você diz que não sabe? Faça um teste. Pede para alguém ir lá no bar comprar uma dose de pinga, bota em frente você, ali na sua frente, e bota um copo de leite, coloca um golinho de pinga na colher e põe na tua boca. E depois você coloca uma colher de leite na tua boca para você ver quem é o leite, quem é a pinga. Nós sabemos o que é certo. Sabemos sim. Nós sabemos quando aquele olhar, ele é um olhar de interesse, você entendeu? De cobiça. Nós sabemos sim, fica registrado na nossa consciência. Nós sabemos. É que a gente procura, né, ignorar a nossa consciência. Nós procuramos ignorar os desígnios de Deus. A gente acha que Deus é surdo, cego, mudo, né? Nós achamos que Deus é cego, mudo e surdo. Nós achamos que Deus não é onisciente, não é presente e nem onipotente. Não é verdade? Nós achamos. Nós achamos que o oxigênio que nós respiramos não é Deus. Sim, é óbvio que é Deus. Elementos do próprio Deus que nos sustenta a vida. Gente, nós mentimos para nós mesmos, nós não mentimos para o Criador. Nós não mentimos para ninguém. Depois algo nos acontece aqui no plano físico, nós vamos culpar esse, culpar aquele, culpar esse, culpar aquele. Nós vamos culpar o motor do avião, nós vamos culpar o piloto, nós vamos culpar, né, o check-in, nós vamos culpar o taxista, nós vamos culpar todo mundo. Mas a gente nunca que consegue apontar os dedos para dentro de nós e nos culpar, porque nós somos os únicos responsáveis pela lei de causa e efeito, ação e reação. Próximo vídeo, próximo dia.